Copom, meu povo. Copom de Galípolo. Primeiro Copom que o senhor Galípolo, indicado pelo Lula, fez como presidente do Banco Central. Então, era um Copom super importante. Por quê? Porque estava todo mundo de olho para ver se ele ia realmente dar os 100 bases que ele prometeu ou não ia dar. Então, estava todo mundo super de olho nessa reunião. E aí, o que aconteceu? Ele deu ou ele não deu? Eles deram os 100 basis points por unanimidade. Então, a Selic subiu de 12,25 para 13,25. Mas o que todo mundo queria saber, o que todo mundo estava de olho, o que todo mundo queria ver nesse Copom, o pessoal do mercado que já estimava, né, uma alta de 100, o que todo mundo queria ver para esse Copom era o que ele ia falar sobre as próximas reuniões. Será que ele vai continuar subindo 100? Será que ele não vai, né? Então, lembrando, na última reunião do Copom, que ainda é gestão do Roberto Campos, ele tinha falado assim, eu nas próximas 2 reuniões irei subir 100. Isso o Roberto Campos, ainda a presidência do Roberto Campos, que o Galípolo, inclusive, participava como diretor. Nessa, ele subiu 100, então é a primeira alta prometida, e se comprometeu no comunicado a subir mais uma de 100, levando a Selic no mínimo para 14,25, porque agora foi para 13,25. Mas o problema não é esse. O problema é o que temos depois. Então lembra, toda vez que ele dá uma decisão do Copom, logo depois ele explica essa decisão. Por que ele explica? Porque o Banco Central serve a quem? Ele serve a nós, né? Ao povo brasileiro. Qual o papel do Banco Central? É controlar a inflação. Por quê? Porque a inflação é a pior coisa que pode acontecer com uma economia. A inflação prejudica a quem? Os mais pobres. E aí ele começa como comunicado? Ele começa falando primeiro do ambiente externo. Por quê? Porque nós somos uma pequena ilhota no meio do nada, somos brasileiros. Nós somos uma pequena jabuticaba no meio do mapa-mundi. Então, primeiro, assim, o que mais é o driver da economia mundial é os Estados Unidos. Então, ele começa falando sobre os Estados Unidos, o impacto dos Estados Unidos no Brasil em todos os emergentes, e aí depois ele passa para falar dos emergentes. Só que tem uma coisa no externo muito importante. Primeiro, tivemos eleição nos Estados Unidos e o novo presidente falou em fazer várias coisas. Aumentar tarifas é inflacionário. Parar com imigração é inflacionário. Se diminui a mão de obra, pressiona os salários. Será que ele vai ter aumento fiscal? Será que não vai? Será que ele vai controlar o fiscal? O déficit americano está em 7. Ele falou em jogar para 3. Isso é restrição fiscal, isso é deflacionário. Ou pelo menos é desinflacionário, né? E alterações regulatórias, o que vai ter e qual o impacto disso na economia. Então, o Fed está meio cego agora, porque a economia vinha num patamar, agora vão ter umas alterações de política, e essas alterações de política vão alterar o curso da inflação nos Estados Unidos. Então, o que o Fed falou hoje foi: temos agora uma incerteza na economia. Por outro lado, eu estou muito confortável com a taxa de juros no patamar que está, né, que é esse 4,25, 4,5, porque a inflação está caindo devagar, está em 2 e alto, tem que chegar em 2, né, que está em 2,5, tem que chegar em 2, que é a meta de inflação. Então, eu, Banco Central, não tenho pressa nenhuma de cair a taxa de juros. Eu tô aqui tranquilão, só vendo o que vai acontecer, as mudanças que o novo governo vai fazer, para então pensar em tomar uma decisão. Então, para eles caírem mais a taxa de juros lá, eles vão ter que ver mais progresso, né, na inflação, chegando na meta de 2, tá certo? Ou seja, a taxa de juros americana não vai cair tão rápido assim, ela vai cair mais devagar agora e vai ficar num patamar mais alto. E isso é ruim para os emergentes, porque se a taxa de juros americana, que é a mais sexy da economia mundial, e portanto se aquela taxa de juros está alta, ela atrai muitos investimentos. Então isso é ruim para emergentes, certo? Se a taxa de juros lá está muito baixa, aí o americano e o resto do mundo começa a olhar para o lado, né, para os emergentes e falar: nossa, gatinho. Se não,
não faz isso. Então a taxa dos Estados Unidos está lá mais alta por mais tempo, é ruim pra gente, tá? E o que ele tá falando é, não tô com pressa nenhuma. E tem uma mega incerteza rolando aí com esse novo cara, que eu não sei se ele é maluco, se ele não é, o que ele vai fazer. Então, vou esperar. E aí, neste contexto, o Copom começa a falar do ambiente externo. Então ele fala, o ambiente externo permanece desafiador, por causa disso que eu tô falando para vocês. Em função, principalmente, da conjuntura econômica dos Estados Unidos, que suscita maiores dúvidas sobre o ritmo de desaceleração, da desinflação e, consequentemente, da postura do Fed. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência da inflação para suas metas, né? Em um ambiente marcado por pressões no mercado de trabalho. Como assim, Marília? O mercado de trabalho americano está apertado. Os dados têm ficado menos apertados, mas a taxa de desemprego ainda está em patamares muito baixos. 4,1, se não me engano, ainda é um patamar muito baixo, né? Ainda é um patamar aí de quase pleno emprego. Então, isso deixa o Banco Central atento. Ele não pode dar mole, né? Se ele der mole, a inflação sobe. Então, ele tem que ficar com cautela, né? Aí ele fala, o comitê avalia que o cenário externo segue exigindo cautela por parte dos países emergentes. Então, a gente precisa de uma taxa de juros americana caindo para a gente se tornar super atrativo. Aí ele vem para o cenário doméstico. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica do mercado de trabalho seguem apresentando dinamismo. Ai, Marília, por que isso é um problema? É um problema porque o Banco Central, ele sobe a taxa de juros para desaquecer a economia. Mas ele subiu a taxa de juros e não desaqueceu a economia. A economia continuou aquecida, com um conjunto de indicadores de atividade econômica e mercado de trabalho, segue apresentando dinamismo. Percebe? E isso dá a entender pra gente que o juro não está num patamar suficientemente restritivo para impactar a economia e o mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, quando a gente olha os dados de mercado de trabalho, a gente percebe uma melhora. O Fed gostaria que a melhora fosse mais rápida? Sim, mas há uma melhora, né? Quem está empregado ainda está numa situação boa, mas quem quer procurar emprego está achando muito mais dificuldade lá nos Estados Unidos. O Fed falou hoje isso na conferência dele. Então, lá dá para perceber sinais de que a política monetária está restritiva e está fazendo o seu efeito na economia. Aqui no Brasil, não. A gente olha os dados de mercado de trabalho e a gente vê os dados na mínima histórica, a massa salarial real, já descontada a inflação, não para de subir, né? E já voltou para a tendência pré-pandemia. E isso nos dá a entender que o freio de arrumação que o Banco Central deu na economia não foi suficiente e por isso precisamos de uma taxa de juros mais elevada. Percebe porque a atividade econômica e o mercado de trabalho é tão importante de ser acompanhado pelo Copom? É tão importante por conta disso, porque ele é o indicador, o indicativo de que a política monetária está ou não sendo eficiente. Mas Marília, levamos o juro para 12, 14. Por que a política monetária não foi eficiente? Temos várias respostas para essa pergunta, dentre elas um enorme estímulo fiscal que foi feito. Então ele está falando assim, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação e novamente apresentaram elevação nas divulgações recentes. Então percebe? Mais um indício de que a política monetária não está fazendo efeito restritivo e precisa aumentar a taxa de juros. Quando você puxa a taxa de juros, a inflação cai, né? Mas o que a gente está vendo é que a inflação está subindo. Ah, Marília, é o preço do chuchu? Não! Mesmo quando você olha as medidas subjacentes, os núcleos estão subindo muito. Inclusive, os núcleos ligados a serviços subjacentes, serviços de mão de obra,
estão rodando a patamares de quase 1% ao mês. Gente, 1% ao mês é inflação acima de 10% no ano, tá? Então é super preocupante, super preocupante. Por isso, né, ele vai justificar a alta lá de baixo. As expectativas de inflação elevaram-se de forma relevante, situando-se em 5,5% para 2025. Antes era 4,8%. 4,8% já é acima da banda de tolerância de 4,5%, porque a meta é 3%, tem uma banda de tolerância. A banda de cima é 4,5%. O mercado no Copom passado estava em 4,8%. Nesse Copom subiu para 5,5%. Olha que loucura. Então eles estão falando assim, Banco Central, meu querido, você não vai cumprir de forma alguma a meta de inflação para o ano de 2025. E a projeção do Copom para o horizonte relevante, que é 2 anos à frente, está em 4. A meta é 3, ou seja, está acima da meta. Quando a projeção do Banco Central está acima da meta, o Banco Central tem que continuar subindo a Selic. Quando a projeção do Banco Central para o horizonte relevante está abaixo da meta, o Banco Central tem que cair a Selic. Marília, por que para o horizonte relevante? Por que para daqui a 2 anos? Porque o Banco Central, subindo a Selic hoje, ele não consegue impactar a inflação hoje. Ele só consegue impactar a inflação para 3 trimestres à frente. Então não adianta nada ele subir a taxa de juros hoje e esperar que a inflação do mês que vem vá cair. Não. Por isso que ele tem que olhar a convergência num horizonte. O comitê segue acompanhando com atenção os desenvolvimentos da política fiscal e como eles impactam na política monetária e nos ativos financeiros. Como assim, Marília? Não cabe ao Banco Central subir taxa de juros porque o governo expandiu o fiscal. O Banco Central não atua nos efeitos primários da expansão fiscal. Como assim, Marília? Não é mecânico, expansão fiscal, logo juro maior. Não. O Banco Central atua nos efeitos secundários da expansão fiscal, ou seja, como que ela impacta as variáveis macroeconômicas que vão no modelo Samba. Por exemplo, expectativa de taxa de juros, inflação, expectativa de inflação, câmbio, né, prêmio de risco. Então, se a expansão fiscal não impactar as variáveis econômicas, que foi o que aconteceu na pandemia, Banco Central não tem que agir. Se a expansão fiscal é vista com falta de credibilidade, impacta nas variáveis econômicas, Banco Central tem que agir. Por isso que ele fala que ele segue acompanhando com atenção como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. A percepção dos agentes econômicos sobre o regime fiscal e a sustentabilidade da dívida seguem impactando de forma relevante os preços de ativos e as expectativas dos agentes, que vamos combinar, que é o que eu falei para vocês, exatamente, que entra de fato no modelo Samba do Banco Central. Por isso que as projeções do modelo Samba tem apontado numa inflação acima da meta, porque ele coloca câmbio, ele coloca a expectativa de inflação mais alta, câmbio mais alto, tudo isso, chacoalha num pacotinho e cospe a projeção de inflação dele para o horizonte relevante de 4%, né? Então, é por isso. O cenário mais recente é marcado por desancoragem adicional das expectativas de inflação. Então, não é só que elas foram de 3 para 3,5, de 3 para 4 e ficaram lá quietinhas. Não, elas seguem piorando, né? Elas seguem piorando. Então, o Banco Central tem que fazer alguma coisa. Elevação das projeções de inflação, resiliência de atividade econômica, pressões no mercado de trabalho, o que exige uma política monetária mais contracionista. Vou subir. O Copom, então, decidiu elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual para 13,25 e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta. Isso já estava, tá? No comitê anterior. Então, não se assustem com esse ao redor da meta. Diante da continuidade do cenário adverso
para a convergência da inflação, o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, um ajuste da mesma magnitude na próxima reunião. Ou seja, na próxima reunião, ele está se comprometendo a subir mais 100 bases, jogando a Selic de 13,25 para 14,25. Mas vamos combinar que ele já tinha se comprometido com 2 ajustes na reunião anterior. Vamos combinar que isso a gente já sabia. Isso era o mínimo, tá? Para quem acha que ele foi gavião por conta disso, vocês acham que ele foi gavião por conta disso? Eu acho que não. Aí, o que o mercado estava esperando é o que ele ia falar depois do mínimo. Porque o mínimo ele já tinha se comprometido, o mínimo já está precificado no mercado. Mas o mercado, além de precificar 100 basis points na próxima reunião, o mercado precifica na curva de juros que teremos continuidade do ciclo de alta. Então, o mercado estava com 100 nessa, 100 na outra e depois 80, 60 e 36. Jogando a Selic para onde? Para 16,25. Aí ele continua. Para além da próxima reunião, o comitê reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial os componentes mais sensíveis à atividade econômica, os núcleos, né? E a política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação e alta do produto. Blá, 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 para falar o quê? Nada. Percebe, gente? O mercado estava precificando não só mais uma de 100, mais uma de 100, depois uma de 75, depois 50, depois 25, até chegar no 16,25. Ele se comprometeu com a continuidade do ciclo de alta? Não. O que eu acho que ele poderia ter falado, que soaria mais rock, seria o seguinte: o passo do ajuste está em aberto. O passo dependerá dos dados econômicos, né? Se ele falasse o passo dependerá dos dados econômicos, seria um compromisso em continuar subindo, correto? Apenas não dizendo se vai ser 100 ou 75 ou 50. Então, você ainda estaria aberto para quanto vai subir, mas não foi isso que ele falou. Ele falou para além, o comitê reforça que a magnitude total do ciclo de aperto será ditada pelo firme compromisso. Então, é assim, eu prometerei que vou prometer. Então, aí eu quero ver como é que vai ser amanhã, porque se essa minha interpretação estiver correta, se o mercado concordar comigo que ele comprometeu em não se comprometer e achar que isso é dove, o que vai acontecer? As taxas de juros de curto prazo vão cair um pouquinho, né? E as taxas de juros de longo prazo vão subir um pouquinho. E, portanto, o câmbio vai se desvalorizar um pouquinho, tá? É isso que vai acontecer se o mercado concordar com o que eu tô falando aqui. Se não mudar muita coisa, é porque o mercado achou que não foi nem rock nem dovish, foi meio que tá tudo certo. O mercado comprou esse discurso dele da magnitude total, estou comprometido, eu prometerei que vou prometer. Então, eu acho que na dúvida, ele deveria ter sido mais rock, mais enfático, dizendo que deveria continuar um ciclo de alta depois disso. Ah, Marília, se depois ele perceber que tudo mudou e tal, aí ele cai mais rápido depois da Selic, não tem problema. Ele ganha credibilidade. Agora, no momento que as expectativas de inflação estão descolando ainda mais da realidade, você deixar aberto desse jeito, achei ruim. Então eu acho que, posto isso, a gente não vai ter aquele ganho de credibilidade que a gente poderia ter se eles comprometessem com mais altas. E isso pode trazer uma instabilidade adicional para o mercado. Então, o que eu acho? O câmbio está bem comportadinho, vocês perceberam. E o Banco Central anunciou um outro swap de câmbio agora. Eu acho que seria uma boa ideia, quem quer mandar dinheiro para fora e ainda não mandou,
eu acho que vale a pena nesse câmbio. Ou quem quer comprar dólar, eu compraria. Porque eu acho que vai dar tudo errado? Não. Mas porque eu acho que esse discurso não enfático pode trazer margem à interpretação e pode aumentar um pouquinho a volatilidade do mercado. E como o dólar melhorou muito recentemente, foi de 6,30 para 5,80 e pouco, acho que vale a compra. Ah, Marília, e as taxas de juros? Acho isso que eu falei. O pré curto pode cair um pouquinho e o pré longo pode subir um pouquitinho. Entendam o seguinte, essa discussão de metas de inflação, isso é muito importante. A gente pode fazer essa discussão de metas de inflação? A gente até pode. A gente até pode parar aqui para pensar se 3% faz sentido ou não. Mas a gente não pode pensar nisso enquanto a gente não está cumprindo a meta. Porque uma das variáveis que mais influencia o modelo Samba e a previsão do Banco Central para a inflação é as expectativas de inflação. Logo, se você muda a meta de inflação porque você não está cumprindo a meta de inflação, imediatamente as expectativas de inflação do mercado vão dizer, horas, se agora a nova meta é 4,5, o governo vai jogar a inflação em 6,5. E imediatamente as expectativas mudam para 6,5. Então, se você quer ter uma discussão de alteração de meta da inflação, ela tem que se dar em um ambiente onde você está cumprindo a meta e onde as expectativas estão ancoradas em torno da meta. Porque senão a única coisa que vai acontecer é o deslocamento das expectativas de inflação na mesma magnitude ou maior. Não se muda a meta quando não se cumpre a meta. Vamos lembrar também que todo esse caos que a gente está vendo no câmbio, nos juros e tal, se deu quando? Se deu a partir de que data, meus queridos? A partir do dia que o Haddad anunciou a alteração da meta fiscal. Por quê? Porque não ia cumprir a meta. Então, você pode alterar a meta? Pode. Quando? Quando você está cumprindo a meta. Caso contrário, bate na credibilidade, que é a principal variável do modelo de inflação, batendo consequentemente na inflação. O que mais preocupa algumas pessoas do mercado financeiro, que eu ouvi falar, que ouviram falar, é insider information. Porque quem tem acesso aos números pode tomar decisões baseadas nesses números. Então, essa é a maior preocupação de algumas pessoas que eu ouvi falar, que ouviram falar. Tanto que um dia antes do IPCA, da divulgação do IPCA, a gente viu os DIs subirem muito. Então, acho que o principal risco está muito mais ligado a insider information, potencial, do que, de fato, uma mudança no IPCA. Um abraço, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e muito obrigada. E até a próxima reunião do Copom daqui a 45 dias.